Olá, minha gente, olá, meu povo, graça e paz a todos vocês, que a graça do Senhor Jesus esteja em vossos corações. É com muita alegria que eu estou aqui novamente para levar até você uma reflexão da palavra de Deus, da palavra do Senhor. E hoje eu quero estar falando com você acerca do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Nós temos aqui uma parábola contada pelo Senhor Jesus. E diz assim essa parábola: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Muito bem, amigo e amiga, o Senhor Jesus sempre falava por parábolas. Todos nós sabemos disso, conhecemos muito bem as parábolas do Senhor Jesus. A parábola é simplesmente uma comparação, uma analogia, né? Ali, algo figurado que o Senhor Jesus utilizava para ensinar, para trazer ensinamentos espirituais. Geralmente Jesus observava o comportamento das pessoas, a forma das pessoas agirem, né? E aquilo que as pessoas faziam também. Então o Senhor Jesus sempre observava as coisas simples, as coisas pequenas da vida, do cotidiano, para poder ensinar uma lição espiritual, trazer para nós um ensinamento principalmente acerca do reino dos céus. E nessa parábola aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele contou essa parábola observando o costume daquela época. Que costume? O costume que as pessoas tinham de esconder um tesouro no campo, né? Geralmente naquela época, nos tempos do Senhor Jesus, não tinha o banco, né? Não tinha bancos como hoje tem o Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú. Ou seja, não tinha instituições financeiras. Não possuía instituições financeiras. E o dinheiro também não era de papel, geralmente era de moeda, ou em prata, ou em ouro, né? Joias preciosas e por aí vai. Então a pessoa para poder manter ali a sua riqueza, manter ali o seu dinheiro, né? Então essa pessoa escondia o tesouro em algum lugar, ou num campo, ou mesmo num lote, ou num terreno, né, ou no fundo de casa. Então geralmente as pessoas usavam esse artifício, esse recurso, né, esconder o tesouro para que ninguém pudesse achar. Então o Senhor Jesus, ele observava o costume da época. Quando ele contava uma parábola, ele sempre observava o costume da época. Pois bem, nessa palavra que nós vemos, né, o Senhor Jesus fazendo uso aqui dessa ilustração, né? Aqui ele fala de um homem, um certo homem. Ele é anônimo, né? Não tem aqui o nome dele, mas a palavra fala que um certo homem, né? Ele arrendou um campo, diz a palavra de Deus, né? Alugou um campo, ou um terreno, ou uma gleba, não sabemos. Um pequeno pedaço de terra, né? Um pequeno pedaço de chão. E diz, o texto aqui deixa bem claro, né, que ele encontrou esse tesouro, estava ali arando, né, o terreno, preparando o terreno ali para poder semear, para poder plantar, e de repente o arado bateu em algo ali firme, né, algo duro. E não foi numa pedra, não foi num galho de pau, de árvore, num pedaço de pau, mas sim bateu ali em algo. Pode ser um metal, ou uma caixa de metal, uma caixa de madeira. E ali, quando ele abriu essa caixa, né? Aqui não fala se é de metal ou de madeira. Ele teve uma surpresa. Ele achou ali um tesouro naquele campo. E o que ele fez? Ele escondeu aquele tesouro, enterrou ele de volta, foi para sua casa transbordando de alegria. Qualquer um de nós ficaria feliz, qualquer um de nós ficaria contente. Achar um tesouro assim não é para qualquer um, né? E esse homem então foi muito feliz, contente para sua casa, diz o texto, né? Transbordante de alegria. Ele chegou na sua casa, foi, vendeu tudo que ele possuía. Vendeu ali as suas propriedades, a sua casa, os seus bens, tudo que ele tinha, diz o texto. Foi lá e comprou aquele campo. É claro que ele não falou para ninguém que tinha achado o tesouro, né? Se ele falasse, com certeza o dono daquela propriedade, o dono daquele campo não teria vendido para ele. Então ele foi e comprou aquele campo. Pois bem, o que essa parábola de Jesus quer nos ensinar? É claro, meus amados irmãos, está aqui
a olhos vistos, né, com muita clareza, que esse tesouro escondido é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o tesouro escondido. E quando nós observamos mais atentamente, mais a fundo esta palavra, que o Senhor Jesus é esse tesouro que está escondido para muitas pessoas, né? Parece que ele está perto, mas ao mesmo tempo está longe de muitas pessoas. Está oculto para muitas pessoas. E ele é um tesouro, né? O Senhor Jesus é um Deus que se deixa achar, que se deixa encontrar. Assim como aquele homem encontrou por acidente, né? Por acaso, ele encontrou aquele tesouro. Muitas pessoas também encontram a Cristo por acidente, por acaso, por coincidência. Às vezes essa pessoa nem está buscando por Cristo. É interessante observarmos isso, que há muitas pessoas que buscam o Senhor Jesus quando estão numa luta terrível, quando estão sofrendo, quando estão passando por momentos de dores, de sofrimento, talvez um problema em casa, um problema com a família, um problema financeiro, uma doença, uma enfermidade. Normalmente o ser humano, ele não busca a Deus por amor no primeiro momento, né? No primeiro momento existem aqueles que buscam o Senhor Jesus por amor, mas a maioria não busca a Deus por amor no primeiro momento. Geralmente eles buscam quando estão passando por uma grande dificuldade na sua vida, né? Uma grande luta na sua vida. Aí sim, essas pessoas buscam o Senhor. E muitos encontram Jesus por acidente. E quando essas pessoas encontram o Senhor Jesus, que é o tesouro, que é a grande riqueza, ela fica transbordante de alegria e de felicidade, de paz. Porque o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz, né? O Senhor Jesus é a nossa alegria, né? O Senhor Jesus, ele é a nossa satisfação plena e completa. Todas as pessoas que têm um encontro com o Senhor Jesus, que conhecem o Senhor Jesus, eles sentem uma alegria muito grande, algo que transborda dentro dele, né? Como esse homem, ele sentiu uma alegria transbordante. Mas aí, meus irmãos, há um detalhe. Ele teve que fazer algum sacrifício para poder obter aquele tesouro. Ele teve que pagar um preço para poder obter aquele tesouro. Gosto muito de uma palavra na Bíblia que diz que nós não temos a graça só de crer no Senhor, mas também de padecer por Ele. Esse padecer não é sofrer fisicamente, é pagar o preço. A Bíblia diz que ele foi e vendeu tudo o que tinha. Ele chegou ali na sua casa, talvez ele foi mal compreendido até pela sua família, pela sua esposa, né, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos. Não, mas você vai vender tudo para comprar aquele campo. Será que compensa você fazer isso? Será que vale a pena você fazer isso? Vender todos os seus bens e comprar um campo daquele? Com os campos daquela época, né, o terreno ali da Judéia, de Jerusalém, ali da Palestina, não eram terras muito boas, férteis. Então, muitos criticaram aquele homem, mas você vai vender tudo e comprar aquele terreno, comprar aquele campo. E ele não falou nada. Foi, vendeu tudo e comprou aquele campo. Isso acontece também quando a gente conhece a Jesus. Quantas críticas nós não recebemos, né? Quantas críticas a gente não recebe por crer no Senhor Jesus, por muitas vezes abrir mão de alguma coisa para crer nele. E um detalhe importante, o que é que significa vender tudo? Esse homem foi, vendeu tudo e comprou aquele campo. O que é que significa vender tudo? Aí é que eu disse para vocês do sacrifício, de pagar o preço, de renúncia. Isso significa que servir a Jesus, muitas vezes, não é só uma vida de flores, mas também de espinhos, né? Crer em Jesus é uma vida de alegria, de paz, mas também nós temos que fazer algumas renúncias, algum sacrifício. Nós temos que abrir mão do pecado, nós temos que renunciar ao pecado. Nós temos que renunciar os hábitos pecaminosos, né? Deixar os hábitos pecaminosos de lado para seguir o Senhor. Então existem dois lados da moeda. O lado em que você é abençoado, o lado em que você sente alegria, e o lado em que você vai sentir dor, em que você vai ter que sacrificar, em que você vai ter que renunciar. Porque Jesus é um tesouro, não só nessa vida,
mas principalmente na eternidade. Por isso que ele é um tesouro de alto valor, de grande valor, porque aqui nessa vida ele é a sua força, e na outra vida ele é a salvação, ele é a vida eterna. Somente ele ressuscitou, e somente ele pode vencer a morte, e somente ele pode nos dar vida. Amém, meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe você poderosamente. Muito bem, inscreva no nosso canal, nos ajude, compartilhe essa mensagem, a palavra de Deus, para que as pessoas possam conhecer a mensagem do Senhor e serem também abençoadas por Deus. Eu quero estar orando por você nessa noite, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar nesse instante. Põe a mão no seu coração, põe a mão na sua cabeça agora. Eu quero orar por você, para que o poder de Deus te liberte. Pai Santo e Pai querido, em nome de Jesus, eu ministro sobre esta vida o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Unge a cabeça dessa pessoa com óleo agora, meu Pai, para que o seu cálice possa transbordar e ela possa sentir uma alegria transbordante nesse momento, uma paz transbordante nesse momento, Pai. Arranca desse coração toda tristeza, arranca desse coração, Senhor, toda amargura, toda angústia, Senhor. Arranca desse coração, dessa mente, todo o peso, meu Pai, que ela está sentindo, todo o peso espiritual, meu Pai, que ela sinta leve agora, em nome de Jesus, que ela receba a paz, que ela receba esse tesouro no seu coração nesse momento, tesouro inigualável e poderoso e maravilhoso que é o Senhor Jesus. É no teu nome, ó Pai, que eu oro nesse instante. Amém.